Amém, igreja? Amém. Eita, glória. Tá frio hoje, não tá? Tá frio ou não tá? Mas no final vai estar pegando fogo aqui. Se você abrir teu coração, o fogo do Espírito Santo vai descer sobre a tua vida nessa noite. Amém? Eu quero fazer uma pergunta. O pastor fala assim que eu sou meio diferente, e é verdade, né? Sou meio chucro, as palavras de repente saem meio distorcidas, né? Mas o mundo fala que Deus escreve torto, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas está errado. Deus escreve certo por linha certa. Eu e você que entendemos torto. Então assim, abra o teu coração nessa noite. Eu quero saber quem que tem 15 anos aqui. Piazada, cadê a piazada de 15 anos aí? Misericórdia, cadê? Levanta a mão aí, cadê os piais? Ô, Ernesto. Não estamos somando aqui, não. Mas todos nós já passamos por 15 anos, não passamos? Eu acho que faz uns 4, 5, 15 anos que eu já passei. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você abra a palavra de Deus, 1 Samuel, Primeira Samuel 17. Vamos ler bastante aqui. O pastor falou assim, que até meia-noite é hoje ainda, né? Não, mas até meia-noite é hoje, né? Mas não quer dizer que eu vou pregar até meia-noite. Olha ali, lê ali, Não deixe, vamos ler todo mundo junto. Não deixe. Eita glória. Vamos lá. 17 até o 54. Jessé disse a Davi, seu filho, peço que você leve para os seus irmãos uma medida desse trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leva isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leve-os para comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e tragam a prova que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Ela, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Então, quando Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo um exército de filisteu, o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou, e todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele, com muito medo, e diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel da tal afronta? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O povo repetiu as mesmas palavras, dizendo,
É isto que será dado ao homem que matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: que foi o que eu fiz? Foi o que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele em direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que haviam ouvido a palavra de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha o leão e o urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. E se ele levantava contra mim, eu agarrava pela barba e eu golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor livrou das garras dos leões e das garras do urso, ele me livrará das mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs o capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e o pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi em direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, e com lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor, Deus dos exércitos. Aleluia, Jesus. Quem você afrontou, de Israel, a quem você afrontou, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Oh, glória a Deus! Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando
as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu, pois Davi meteu a mão no forjo, tirou dali uma pedra, e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa, e a pedra se cravou na testa, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele derrubou e matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram seu herói estava morto, fugiram. Amém. Deus maravilhoso, aqui está a tua palavra, Pai. Paizinho, eu estava orando hoje, o Senhor falou no nosso coração ali, Pai, que hoje tinha gente aqui que precisava muito dessa palavra. Que o Senhor, meu Pai, faça a obra, meu Deus. Porque nós estamos aqui, meu Pai, como servo do Senhor, como Davi. Ele se colocou para fazer a vontade do Senhor. Nós estamos aqui para fazer a tua vontade, ó Pai. Nós oramos te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Olha só. Parecendo o pastor Eduardo. O pastor, ó. Estão fazendo mimo para mim aqui, o pastor vai... Vou colocar uma água aqui. Davi, por que eu perguntei ali para vocês, quem tinha 15 anos ali, né? A Bíblia não diz exato quantos anos ele tinha, mas como diz o pastor matemático Oswaldo de Souza, né, fizemos uns cálculos ali, chegamos... Porque naquela época você só podia ir para a guerra acima de 20 anos. Então ele tinha 3 irmãos na guerra. Vocês sabem quantos irmãos Davi tinha? 7. 7 é o número da perfeição. Davi era o 8º. Então Davi, para eles, era imperfeito. Porque Davi era desprezado, pequenininho. Quando Samuel chega lá na casa de Jessé e fala, traga os seus filhos que Deus mandou ungir um deles. Davi não veio. Veio só os bonitão, assim, igual o pastor Valdir, assim, sabe? Davi ficou lá no campo, no cantinho dele, sabe? Desprezado muitas vezes. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E Deus tem um propósito na tua vida hoje. Você não está aqui à toa, querido. Você está aqui porque Ele trouxe você aqui. Porque eu estava orando lá naquela sala já hoje e falei, Senhor, tem muita gente que está pensando agora, eu não vou para a igreja hoje porque está frio, sabe? Falei, vai, incomoda ele lá agora, Senhor. Fala com que eles venham aqui. Porque é para essa pessoa que Deus quer falar hoje. Então, se você estava lá com o pensamento de não vir para a igreja, Deus quer falar contigo nessa noite. Davi se sentia desprezado, porque os seus irmãos, né, tudo bonitão, e ele lá, pequenininho, ruivinho, devia ter o quê? 1,10 m, tipo Cleverson lá, assim. Só que é o seguinte, Deus não olha para o tamanho, Deus olha para o teu coração. Você tem que ter um coração voltado para Ele. Porque não é o tamanho que vai fazer a diferença. Para Deus não é o tamanho. Aí Jessé fala assim, ó, o seguinte, você vai lá, levar os pães para os teus irmãos e traz notícia deles para mim. Só que Davi, a palavra ali diz que ele saiu de madrugada e foi lá levar os pães para os irmãos e ver como é que os irmãos estavam. Mas Davi tinha uma responsabilidade. Qual que era a responsabilidade do Davi?
Cuidar das... Nós, como pastores, nós temos as nossas ovelhas. Pastor Maurício aqui tem o rebanho todo, né? E eu lembro que, agora esses dias até eu vi o pastor Marco, né? Não lembro, acho que foi para São Paulo, né? Ele falou, eu estou indo para lá, mas eu deixei fulano e Bertrano cuidando lá. Davi, ele foi, mas ele deixou um pastor, alguém responsável pelas ovelhas ali. Muitos de nós, vamos falar aqui nós aqui, quando nós recebemos, vou lá para São Paulo, eita glória, sabe? Sai correndo, nem olha para trás, esquece até dos cordeirinhos que ficou. Eu não sei se você tem feito isso, querido, mas Deus te deu uma responsabilidade. Você não está, sabe, servindo Ele à toa. Você tem uma responsabilidade. Se você não é líder de célula, se você não é um pastor, se você não tem, você tem uma casa. Você é responsável. Homens, você é responsável por essa casa. Você é responsável por essas ovelhas dessa casa. Davi deixou lá aquele homem cuidando lá. E foi. Pior que nós nem entramos aqui ainda no... E ele foi levar lá para os irmãos. E eu estava lendo a palavra ali, sabe? Porque essa palavra aqui, eu acho que eu até preguei ela o ano passado, se não me engano, aqui. O pastor não estava aqui. Estava de férias. E sexta-feira de manhã eu preguei ela aqui, e a pastora falou assim, pastor, você leva essa palavra numa terça-feira. Só que ela não falou que era nessa terça-feira. Você leva numa terça-feira. E quando foi ontem, né? Falou, amanhã a palavra é tua. Então assim, o pastor sempre fala, um guerreiro tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, querido. Se você é um líder, se você faz qualquer coisa na igreja, você tem que estar preparado. O pastor falou agora há pouco aqui, se você morrer, você está preparado? Misericórdia, não vi nenhum amém. Se você morrer, você está preparado? O apóstolo Paulo falou o quê? Viver é Cristo, morrer? Não tenha medo de morrer, não. Se morrer, glória a Deus, vamos. Agora, se você não está preparado, meu querido, aí você começa a preparar os cascos, viu? Davi vai e leva a notícia lá, leva lá os pães para os irmãos. Aí ele chega ali, eu quero que você vá lá para o... Coloca lá para mim no 28, faz favor. Aqui, Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, ele ficou irado com Davi e disse, por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é um presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Olha aqui, eu coloquei aqui, Aqui já começou a luta de Davi. Porque a Bíblia diz que muitos serão chamados, mas pouco. Davi teve um chamado. Quando Samuel ungiu, ele teve um chamado. Só que é o seguinte, querido. Você tem um chamado. Não, agora já tenho chamado, agora está tudo certinho. Não. Esse chamado, você foi chamado. Certo? Uma comparação aqui para você entender. Você entra numa empresa, 3 meses de experiência, certo? Você foi chamado para aquela empresa, 3 meses de experiência. Passou os 3 meses, ele fala, você, vamos continuar. Você está fora. É assim, querido. 6 foram chamados, 3 foram escolhidos para continuar. Então, Davi, ele teve o chamado. Só que é o seguinte, ele teve
no percorrer daquele chamado, até ele se tornar rei, passou várias situações na vida dele. E começou aqui com o irmão dele. Porque os irmãos, aqui eu coloquei aqui, ó, ciúme, inveja. Porque ele teve o chamado. Ele foi ungido. E não foi os irmãos, tudo bonitão, tudo forte. Era o mais simples, porque Deus não olha para o tamanho. A visão de Deus é diferente da nossa. A visão de Deus, Ele olha para o coração. Para o meu coração e para o teu coração. Agora me pergunto para você, como é que está o teu coração? Como é que Deus tem olhado para dentro de você? O que você tem feito para agradar o coração de Deus? Davi se colocou ali na presença ali, por mais que os irmãos tinham inveja, como aconteceu com José. José teve um sonho, e os irmãos deles, tudo caçoaram dele. Os irmãos deles venderam ele, mas José não desistiu. José permaneceu firme, foi até o final. E vocês conhecem da história, se tornou governador. Mas Davi ainda não era, para eles, Davi não era ninguém. Mas para eles, Davi não era ninguém. Mas para Deus, Davi já era um rei. Porque ele que escolheu, foi ele que mandou ungir. Davi já era um rei. E ele não deu nem bola para o irmão. Então, quando eu estava falando lá, era 3. Ele tinha 7 irmãos, certo? 3. Que estava lá. Eliabe, Abinadab e Samá, se não me engano. Então, vamos lá. Acima de 20. Então, 20, 21, 22. Mas tinha os 4 mais velhos que ele. Vamos voltar lá. 19, 18, 17, 16. Então, Davi tinha 15 anos. Se for na sequência, porque naquela época era meio escadinha, né? Davi tinha 15 anos. Só que ele já teve um chamado com 15 anos. Você que tem 15 anos aí, ó, se prepare, querido. Se prepare que Deus tem um propósito na tua vida. Você tem 15 anos, mas você vai ver ele para frente ali. Pensa que tudo é fácil, querido? Nada. A vida com Cristo não é a 1000 maravilhas, não. 1000 maravilhas vai ser depois lá no céu. Lá sim vai ser 1000 maravilhas. Hoje não é. Hoje não é. Se você está, olha, está tudo tranquilo, tudo está numa boa lá, sabe? Fique preocupado. Porque eu sempre falo lá na nossa cela, ninguém chuta cachorro morto, não. Se o inimigo está incomodando você, se ele está te perseguindo, porque você está incomodando ele. E o pastor, a pastora sempre falou para nós não temos que ser conhecidos no céu, nós temos que ser conhecidos lá no inferno. O diabo tem que saber que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém? Aí Davi, os irmãos dele, sabe, inveja, ciúme. Mas Davi não deu nem bola. Davi continuou. Coloca lá no 37 para mim, faz favor. Davi continuou. E o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Queridos, olha, se for para morrer com Cristo, né? Foi isso que Pedro falou? Se for para morrer, né? Eu morro contigo. Falou para Jesus? Meio que escapou lá, né, pastor? Mas depois ele se converteu verdadeiramente. Porque assim, ó, Davi chegou lá na frente, ele não olhou para o tamanho daquele gigante lá. Ele não olhou. Ele olhou para o Deus dele. Porque se você for ver nas escrituras, Daniel, quando jogaram lá, ele se preocupou lá com o leão, estava nem aí. Eu vou lá, pode me jogar lá dentro, se o leão comer, eu estou salvo. Sadraque, Mesaque, Abednego, não, me joga na fornalha. A
fé deles é o seguinte: Deus pode me livrar, mas se não livrar, amém, eu estou com Ele, não abro, sabe? É assim, querido, é assim, sabe? Você não pode pensar, eu vou morrer, vou morrer. Você vai morrer, você não vai escapar dessa, não. Eu não sei quando, mas você vai morrer. O pastor não falou assim, tem aqueles que Jesus curou lá, morreu. Você vai morrer, todos nós vamos morrer. Não somos ficar aquelas árvores lá, igual Matusalém lá, 969 anos lá. Misericórdia, né? Imagina, nós vamos morrer. Então é melhor que morrer em Cristo, morrer com Cristo. Agora a luta vem lá para nós, Leão. Não é nem um gigante, sabe? Vem lá um guapézinho lá, sabe, de luta para você. Você já não vou para a igreja mais. Não, o guapézinho, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o casal que brigou lá. Eu já fiz isso. Cadê a belezura? Está lá atrás lá. Eu já fiz isso lá. Seguinte, também não vou mais para a igreja então. É a primeira coisa quando você briga lá, né? Eu não era inconvertido, sabe? Eu ia para a igreja, mas não era convertido. Lembra que eu já falei aqui? Uma coisa você está na igreja, outra coisa você está em Cristo. É totalmente diferente. Tem gente que está há 10 anos dentro da igreja, mas não está em Cristo. É diferente. Eu brigava lá, sabe? Eu não vou mais para a igreja também. O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com a tua briga, rapaz? Sabe? Luta você vai passar. Vai vir uma lutinha, tá? Quanto mais é dado, mais é, pastor. Gente, você pensa que ser pastor é fácil? Quando você está no banco, é só líder lá, amém, né? Tem umas lutas lá, mas depois, quando você é ungido pastor, lembra que o pastor falou um dia aqui, vocês querem calçar minha sandália? Eu falei, não, por enquanto não, calma lá, né? Ainda não. Porque é um peso, querido. Mas glória a Deus, sabe? Glória a Deus, porque um dia eu me afastei dessa igreja, eu retardei meu ministério por 6 anos. 6 anos. Quero ser pastor antes. Eu vou passar um vídeo depois para vocês verem. Não é vídeo meu não, mas é um vídeo que eu vou passar para vocês entenderem o que é a gente, muitas vezes, deixar de cumprir aquilo que Deus... Por isso que eu pedi para colocar ali, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque amanhã pode não dar tempo. Então, Davi, ele tinha uma coisa assim que esse Davi é muito gente boa. Coloca lá no 40 para nós lá agora, faz favor. Vai lá. O horário ali, aquele relógio já está errado, né? O pastor Marcos fala assim, que o relógio já está pulando em 5 lá. Vamos lá. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas. 5 pedras no ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi em direção ao filisteu. Hein? Quantas pedras ele pegou? Não era um filisteu só, porque ele pegou 5? Vou levar 5, porque se eu errar, eu tenho mais 4 aqui, né? Esse filisteu não escapa de jeito nenhum, né? Não, querido. Davi tinha uma visão de águia, que eu e você não temos. A luta pode estar para você aqui hoje, mas você tem que ver o que Deus vai fazer lá na frente para você. Deus, sabe, se você está passando por luta hoje, porque lá na frente a bênção está para você. Só que muitas vezes a luta vem e você desiste aqui. Mas não, nós temos que ter a visão de águia. Se você ler a história de Davi, você vai ver que lá na frente, o exército dele mata mais 4 gigantes. A Bíblia diz que eram os 4 irmãos do Golias. Só que Golias, ontem cadê tá ali, ontem nós estávamos brincando ali sobre qual é a altura de Golias.
Então, ele tem, na Bíblia tem duas versões, tá? Uma diz que é 2,92, outra diz que é 2,90. Os outros irmãos eram um pouco menor, mas era tudo gigante também. Ele falou, vou levar 5 pedras. Esses abençoados minhas aqui, ó, é uma para cada um aí, ó. É uma para cada um. E vou derrubar todos. Mas Davi não falou que ele ia na força dele. Davi falou o quê? Quem é esse filisteu que se levanta contra o exército do Deus? Então Davi, ele não ia, porque ele sabia que no tamanho dele, ele não conseguia matar ninguém. Aquele tamanhozinho dele. Não vai na tua força, querido. Você pode pesar, medir 3 metros de altura. Na tua força você não vence. Mas se você tiver 1 metro de altura e for na força do Deus vivo, aí sim, querido. Porque não é você que vai fazer, é Ele que faz através da tua vida. Você tem que estar disponível para Ele fazer. Ele só vai fazer se você estiver disponível. O pastor falou aqui já hoje, aqui, ó. Quantas casas de paz podia fazer? Mas você está disponível para fazer? Nós estamos, sabe, eu lembro quando eu morava no sítio lá, a gente criava muito, perdão, que gente, eu vou falar aqui, me perdoa, né? O meu pastor falou, a gente é meio chuco, né? A gente criava muito porco, sabe? Engordava os porcos, né? Vocês me perdoam, mas assim, tem muito crente que só está só engordando só. Só está engordando. Ele não quer, sabe? Ele não quer fazer uma casa de paz. Ele não quer levar uma palavra na célula. Ele não quer nem dar uma palavra de dízimo na célula. Mas ele só quer só alimentar, só se alimentar. Mas, pastor, não vou ser salvo por causa disso? Vai ser sim, querido. Você vai ser salvo. Só que a palavra de Deus diz, né? De graça recebei. Então a gente aqui é que nem nós estamos que nem um cano aqui, ó. Eu falo, é um cano que a unção vem e vai, vem unção e vem e vai. Agora, se você, de repente, não tem essa unção para transmitir para as pessoas, para passar para as pessoas, comece a se preocupar, querido. Comece a se preocupar. Porque um cano, ele só não passa se ele estiver entupido. E se ele está entupido, porque está sujo. De tranqueira, muita tranqueira lá dentro. Então, nós temos que começar a olhar para dentro de nós, querido. Davi, você sabia? Essa é boa. Você sabia qual que é o maior inimigo de Davi? Não foi o leão que ele matou, não foi o urso e não foi o Golias. Foi o lobo. Mas que lobo é esse, pastor? Saul tentou matar Davi 11 vezes. Qual que era a tribo de Saul? Benjamim. Lá em Gênesis, Jacó, quando ele estava lá nos fins dos dias, ele chama os filhos e fala, ó, você vai para tal lugar, você vai para tal lugar, e ele começa a dar uma bandeira para cada um. E a bandeira de Benjamim era lobo. De repente tem muito lobo perseguindo você, querido. E o lobo, ele é traiçoeiro. Ele tenta matar, tenta pegar você no teu calcanhar de Aquiles. Mas agora eu quero um glória a Deus, assim, lá do pulmão, lá de dentro, assim, ó. Davi era de qual tribo? De qual tribo? Misericórdia, vocês não estão aí, não. Davi era da tribo de Judá. De Judá. E qual que era o símbolo da tribo de Judá? Pode ter lobo, querido, querendo pegar teu calcanhar de Aquiles, mas sempre tem um leão para te defender.
Sempre tem um leão para te defender. Ele está do teu lado. Por que que ele era o maior inimigo dele? O lobo era o maior inimigo, porque Davi não podia matar ele. E você, de repente, esse lobo que está te perseguindo, você não pode matar essa pessoa. Não fisicamente, mas espiritualmente. Mas se você buscar nele, sempre tem um leão ali para te defender, sempre tem um leão do teu lado ali, sabe? Para dar direção para você. Por isso que Davi era segundo o coração. Aí Davi desce para pegar as pedrinhas. Aonde que ele desceu? O ribeiro fica onde? Sempre na parte mais baixa. Então, para Deus te levantar, você vai ter que descer. Você vai ter que se humilhar, se colocar de joelho na presença dEle, se derramar na presença dEle. Aí Deus vai te exaltar. Deus vai te dar a resposta daquela oração que tem buscado por anos. Mas muitas vezes você tem buscado no banco. Você não tem vindo aqui se ajoelhar na presença dEle. Você não tem se humilhado na presença dEle. E você quer receber. Davi, querido. Davi, ele não olhava assim para o tamanho dele. Eu queria fazer... Cadê o Joãozinho está aí? Do Clebers? O Clebers. Cadê o Guilherme? Guilherme, vem aqui. Vem cá, Guilherme. Vem cá. Vamos fazer uma encenação aqui. Mas rapidinho, vocês são jovens, corre aí. Eita. Fica aqui vocês dois aqui, frente a frente aqui. Vocês acham engraçado, né? É assim que nós olhamos. Assim que eu e você olhamos. O Davi e o Golias, certo? Mas não é assim que Davi via. Davi tinha uma visão diferente. Troca de lugar aqui. Ele é Davi agora. Ele é o Golias. É assim que Davi via. Obrigado. É assim, queridos. Você não pode falar para Deus que você tem um problema. Você tem que falar para o problema que você tem um Deus. Aí Davi pega as pedras, chega lá, aí está lá o abençoado do Golias e os dois vão de frente. E ele pega aquela pedrinha, bum. Olha só que pontaria do homem, né? Certinho na testa. Podia acertar no peito, no pé, mas acertou na testa. Quem que deu a direção? Foi o próprio Deus que deu a direção naquela pedra. Só que Golias não morreu. Golias não morreu. E Davi estava onde? Próximo da onde? Próximo do irmão, próximo de Saul. Vou dizer uma coisa para você, querido. Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando ele vai te dar a bênção, ele dá por completo. Davi podia pegar a espada do irmão, pegar a espada de Saul e ir lá cortar a cabeça do gigante. Não, Davi foi lá e pegou a espada do gigante, que eu estava pesquisando para ver, né? Não diz o peso que era, mas só a ponta da lança pesava 7 quilos. Agora, se a ponta da lança pesava 7 quilos, a espada, vamos chutar aqui uns 5 quilos. Davi também deve pegar lá assim, sabe? Tic-bum. Cortou a cabeça do infeliz. Se ele pega a espada do irmão, ou a espada lá na frente, o irmão podia falar, Davi matou, mas com a minha espada. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus, quando vai fazer uma obra na tua vida, Ele faz por completo. Ele não deixa nada pela metade, nada fica para trás. Davi, ele tinha por isso que eu coloquei ali, olha lá, aquela frase ali, porque se você for ver lá,
40 dias, esse infeliz do Golias, de manhã e de tarde, ia lá, afrontava o povo de Deus, 40 dias. Davi chegou lá com aquele tamanhozinho lá, e falou assim, ó, quem é esse incircunciso para se levantar contra o meu Deus? Quem que ele pensa que é? Ele não falou, não vai ser amanhã, não, vai ser hoje. Hoje eu vou degolar esse infeliz aí. Então, não deixe para amanhã o que Deus quer fazer na tua vida hoje. Depois nós vamos chamar aqui na frente, aqui, ó. Eu quero ver, do fundo do meu coração, eu não quero ver ninguém no banco. Porque, para cada um, começando comigo aqui, ó, para cada um de nós, sabe, nós precisamos algo a melhorar. Nós temos que ter um exemplo com esse homem aqui, ó, Davi. Errou depois? Errou. Errou sim. Mas quando exigiu dele, ele falou, não, eis-me aqui. E quando ele não falou só de boca para fora, não. Porque vocês lembram que quando eu falei para vocês um dia aqui, ó, você que tem fé, levanta a mão. Levantou. Quando eu falei assim, se essa fé que você tem, você está disposto a se sacrificar por ela? Uns gatos pingados já baixou a mão ali já. Então assim, querido, Deus quer fazer algo tremendo na tua vida. Mas você tem que estar disponível igual Davi estava. Quando chamou, ele, eis-me aqui, Senhor. Se for para morrer, eu vou morrer contigo. Eu não vou negar o Senhor 3, 4, 5 vezes, não. Eu vou morrer, mas eu vou morrer tentando. Mas ele vai te livrar, como fez com Sadraque, como Sadraque, Mesaque e Abednego, fez com Daniel. Ele vai te livrar. Mas se você não tiver fé, sabe?